Urgente, os ataques suicidas chegaram ao fim. Os drones de Putin já não chegarão à Ucrânia. A Rússia está desarmada. O nosso céu está trancado a 7 chats. Fedorov assinou a sentença de todos os drones russos. Será este o fim das aparabanas? A era das noites sem dormir acabou. Kiev tirou um novo trunfo. O lendário laser está agora na equipa das forças aéreas. Decreto de emergência de Zelensky. Agora a Ucrânia está sob uma proteção poderosa. E Moscou ficou sem a sua principal arma. Fiquem até ao fim. Olá, isto é a Ucrânia Hoje. Eu sou o Andrei Silakov e trago-vos as notícias mais quentes. Os drones russos já não nos metem medo. A Ucrânia põe um ponto final na questão dos Shaeds. Já não há medo de destruição nem de apagões por causa dos drones. O ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, fez uma declaração sensacional. Estamos construindo uma cúpula antidrone que resolverá o problema dos ataques inimigos. Completamente e definitivamente. O mundo não estava preparado para uma guerra desse tipo. Nós temos obrigados a esconder. Rápido, sistemático e tecnologicamente avançado. É por isso que, sob a orientação do Presidente, estamos mudando nossa abordagem para proteger o espaço aéreo. A transformação de um sistema como esse não acontece em poucos dias. Mas é preciso começar já hoje, para que no final possamos encerrar esta questão. Isso não é apenas um reforço da defesa antiaérea. Isto é uma barreira tecnológica. O sistema está configurado de forma que a cúpula reage antecipadamente e elimina a ameaça ainda à distância. A Rússia pode lançar até 1 milhão de Shaeds, mas nenhum deles atingirá o alvo novamente. Fedorov afirmou categoricamente: estamos a encerrar esta questão de uma vez por todas. Hoje, nenhum país no mundo possui tanta experiência em combater ataques aéreos quanto a Ucrânia. Todos os dias e todas as noites, centenas de drones inimigos. Em 2025, a Rússia lançou até 100 mil drones Shahed e outros tipos de UAVs, veículos aéreos não tripulados, contra a Ucrânia. Dezenas de instalações de infraestrutura crítica foram danificadas. Centenas de ataques a edifícios residenciais e há vítimas. O número de ataques está aumentando. O inimigo quer destruir a infraestrutura civil e mergulhar a Ucrânia na escuridão. Para tornar esse escudo absolutamente impenetrável, o melhor dos melhores foi nomeado para o cargo de vice-comandante da Força Aérea, Pavel Lazarenizov. Este é um comandante que provou que não existem objetivos impossíveis para ele. Sua unidade destruiu tecnologia russa avaliada em impressionantes 13 mil milhões de dólares. Por isso, Lazar até apareceu na capa da revista Forbes em novembro do ano de 2025. Agora, esta lenda viva vai participar pessoalmente no processo de criar um céu limpo sobre a Ucrânia. A nossa tarefa é construir uma cúpula anti-drones sobre a Ucrânia. Para isso, são necessárias pessoas que já provaram a sua eficácia na guerra moderna. Lazar é precisamente um desses. Sob a sua liderança, a unidade Lasers Group tornou-se uma das mais eficazes nas forças de defesa. 1 em cada 5 tanques russos destruídos é resultado do trabalho deles. Agora, o objetivo é ampliar essa experiência. Construir um sistema que funcione não apenas pontualmente, mas a nível nacional. Pela primeira vez, Alizarov deparou-se com o AVF perto de Zaporícia. Foi lá que ele viu a guerra dos drones com os próprios olhos e percebeu que o futuro pertence à tecnologia. Ele não ficou à espera, agiu de imediato. Criou bombardeiros pesados de drones e reuniu a sua lendária unidade especial, Lázaro, na Guarda Nacional. Agora, esta unidade é um pesadelo noturno para o inimigo. A Ucrânia encontrou a solução perfeita. Estamos a mudar a própria lógica da defesa. O Kremlin está agora completamente desarmado. A sua principal aposta no terror aéreo foi destruída. A cúpula anti-drones é um enorme passo para aumentar a segurança da vida. Quanto à tranquilidade sobre se o novo e poderoso Tandem conseguirá concretizar este plano, não há dúvidas. O sistema já está a ser construído e irá proteger de forma robusta o espaço militar da Ucrânia. Enquanto a defesa aérea se ocupa da proteção do céu ucraniano, estão a preparar um forte ataque contra os ocupantes. Syrskyi anunciou uma contraofensiva em grande escala. O Kremlin sonha com um conflito prolongado, mas o exército ucraniano já está a planear operações que serão uma surpresa fatal para o inimigo. O que exatamente planeou o comandante-chefe e onde é que os russos devem esperar um golpe devastador? As principais mensagens do Alexander Syrskyi a seguir na reportagem. Enquanto o mundo civilizado anseia por negociações, as forças armadas da Ucrânia não se iludem e se preparam para uma nova rodada de guerra. A Ucrânia pretende não apenas manter a posição, mas também retomar a iniciativa no campo de batalha.
Observamos as ações do inimigo e não vemos sinais de que estejam se preparando para negociações ou iniciativas de paz, ou para ações no campo de batalha. Nós, ao contrário, vimos um aumento na intensidade das operações militares e um acúmulo no número de grupos ofensivos inimigos, bem como um aumento e acúmulo no volume de produção de armas de ataque, mísseis e drones. Produção de armas de ataque, mísseis e drones. Tipos de armas, mísseis. Grolnia, o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, afirmou em entrevista à LBUA que se tratava exclusivamente de um equipamento para fins de defesa. Esta guerra não pode ser vencida. É por isso que o Estado-Maior já está a elaborar uma estratégia para uma nova operação ofensiva. Segundo o Syrskyi, o objetivo estratégico da Rússia permanece inalterado. Ocupação de toda a Ucrânia. Apenas o momento, os recursos disponíveis e o volume de armas à disposição do Kremlin em cada fase da guerra mudam. E nessas condições, a defesa passiva só beneficia o armador. Ao seu perigoso inimigo. Vamos realizar operações ofensivas, lutar para manter a iniciativa operacional, porque isso obriga o inimigo a mobilizar e retirar recursos humanos significativos, armamento e munições para conter as nossas ações ativas. A lógica do Estado-Maior é simples. Ações ofensivas não significam necessariamente um avanço em grande escala, mas não privam o inimigo da liberdade de manobra, obrigam-no a deslocar reservas e enfraquecem-no noutras zonas da frente. É precisamente assim que a Ucrânia planeia desgastar o exército russo, impondo-lhe o seu próprio ritmo de guerra. A vitória definitiva da Ucrânia significa essencialmente que a nação ucraniana conseguiu frustrar por completo todos aqueles planos estratégicos de Moscovo, especificamente aqueles planos russos agressivos que previam de forma deliberada a liquidação total da sua soberania nacional e independência política, e a ocupação de todo o seu território. A incapacidade da Rússia de alcançar tal vitória, que foi precisamente proclamada por Putin e é partilhada por uma parte significativa da sociedade russa, é isso que, na minha opinião, significa a vitória da Ucrânia. Em 2026, o Orifeia não muda de abordagem. A Rússia continua a apostar não na eficácia, mas na quantidade. O potencial de mobilização do país agressor, segundo Syrskyi, ultrapassa os 20 milhões de pessoas, das quais já agora 4,5 milhões constituem uma reserva preparada. Este ano, Moscou planeia recrutar mais de 409 mil pessoas, ao mesmo tempo que forma novas divisões e compensa as perdas, que já ultrapassam 850 mil nos últimos 2 anos de guerra. Não menos de 11 divisões para este ano. E, claro, a continuação da execução dos planos e tarefas que não foram cumpridos no ano passado. No entanto, mesmo com esta abordagem, o agressor depara-se com limitações sérias. Segundo o comando ucraniano, apesar da mobilização em larga escala, o número de agrupamentos ofensivos do inimigo na frente mantém-se praticamente inalterado. Tudo isto devido às perdas colossais que consomem os recursos mais depressa do que conseguem ser repostos. Foi precisamente isso que arruinou os planos de Moscou para a formação de exércitos de reserva completos e obrigou a lançar carne fresca para tapar buracos no setor já existentes da frente. Lembram-se que ele planeava formar 14 divisões. Conseguiu formar e mesmo assim só parcialmente, pouco mais de metade. E esse recurso foi usado para compensar as perdas. Mas a principal aposta do Kremlin não é apenas na quantidade. A Rússia está a aumentar drasticamente a produção de drones de ataque e planeia chegar a utilizar até 1000 drones por dia. Isto significa uma mudança na própria lógica da guerra. Ainda mais profundidade nos ataques, pressão constante sobre a retaguarda e novos desafios para a defesa aérea ucraniana e para a frente como um todo. Ao mesmo tempo, Syrskyi sublinha que 2025 não se tornou um ano de derrotas para a Ucrânia. A Rússia não conseguiu concretizar nenhum dos seus planos estratégicos. Nenhuma ofensiva em profundidade na Ucrânia, nem o cerco de cidades-chave, nem a quebra das defesas. O inimigo não conseguiu cumprir nenhum dos seus planos. Lembram-se de quantas declarações sonantes foram feitas de que iriam terminar esta operação especial ainda antes do verão, ou, por exemplo, antes do Ano Novo? Houve muitas declarações desse tipo. Em certas áreas, eu me lembro de 6 ou 7. Eles planejaram ofensivas, tinham planos muito ambiciosos para capturar nosso estado, mas nenhum deles se concretizou. Mas há uma etapa ainda mais difícil para o centro. A guerra está se transformando cada vez mais em uma competição de economias e tecnologias.
Os drones, a inteligência artificial, o Hype Strike e a capacidade do Estado de aumentar a produção de armas mais rapidamente do que o inimigo desempenham um papel decisivo. É precisamente por isso, sublinha o comandante-chefe, que os fracos não negociam. As condições para a paz são criadas apenas pela força. A criação de armamento de mísseis em quantidade suficiente. Tanto mísseis balísticos como mísseis do cruzar. Isto é, a criação de armamento de mísseis em quantidade suficiente. Isto aplica-se tanto a mísseis balísticos como a mísseis de cruzeiro. E a utilização dos mais recentes tipos de armamento, como armas laser, e a transição para outro nível de equipamento das Forças Armadas, o que nos permitirá reduzir a participação direta de pessoas nos combates e aumentar a participação das máquinas. Em primeiro lugar, trata-se de sistemas de drones e, claro, o desenvolvimento contínuo da inteligência artificial. Em primeiro lugar, trata-se de sistemas de drones e, claro, do desenvolvimento contínuo da inteligência artificial. Na verdade, a Ucrânia aposta numa guerra do futuro, onde o fator decisivo não é o número de soldados, mas sim a tecnologia, a economia e a capacidade de adaptação rápida. É precisamente nisso que, segundo Sirski, a Ucrânia tem motivos reais para contar com uma viragem na guerra. Putin cria problemas para os outros, mas não tem pressa em resolver os seus próprios. Enquanto ele tira luz e calor aos ucranianos, o seu país está literalmente a afundar-se sobre o gelo. Na Rússia vive-se um verdadeiro apocalipse nos serviços públicos. A Federação não consegue lidar com a neve, as principais estradas estão cortadas, os aeroportos paralisados, há acidentes em todo o lado e também não há luz nem aquecimento. E o que é que o chamado armamento climático tem a ver com isto? E como o delírio dos funcionários da Federação só se agrava com o frio, todos os detalhes deste circo gelado, já a seguir. Uma queda de neve que Moscou não via há 56 anos, mesmo no meio do inverno. Também na Kamchatka, a queda de neve bateu o recorde dos últimos 30 anos. No início de janeiro, recordo, várias regiões da Rússia ficaram literalmente paralisadas por um ciclone poderoso chamado Frenti, que provocou atrasos nos aeroportos, acidentes de viação, encerramento de estradas federais e problemas com aquecimento e eletricidade. A cidade inteira já está a congelar há 3 dias seguidos. O aquecimento, a luz e a água foram cortados já no dia 31 de dezembro. Nós, pelo menos, temos uma piscina onde podemos ir pescar água, mas os outros derretem neve. O estado de emergência só foi declarado ao segundo dia, mas ninguém nos diz nada. Não recebemos qualquer aviso. Os serviços de emergência não nos dizem nada. Eles dizem, não sabemos, esperem. Também se informa que os problemas com a eletricidade e o aquecimento em várias regiões do sul da Rússia vão prolongar-se por várias semanas. A situação na região de Krasnodar, na República de Digaia, e também nas regiões vizinhas pode continuar complicada durante as próximas 2 semanas. É o que dizem as nossas fontes no Ministério para Situações de Emergência. Os interlocutores salientam que a situação se agravou devido ao mau tempo. Ao mesmo tempo, em alguns locais, observa-se o desgaste das infraestruturas. As fontes também referem a incapacidade dos serviços de emergência em lidar rapidamente com a situação devido à grande quantidade de neve. Mas a seguir ao ciclone de neve, vêm aí fortes geadas para a Rússia. De acordo com os cálculos preliminares, a 19 de janeiro, como é habitual em condições de tempo claro e anticiclónico, chegarão as verdadeiras geadas do batismo. Pela manhã, as temperaturas podem chegar aos menos 20 a 25 graus. Já nos dias 20 e 21 de janeiro, durante a noite, o frio vai intensificar-se ainda mais, atingindo menos 25 a 30 graus. E durante o dia, menos 12 a 17, o que é 15 graus abaixo da média climática. Estas geadas anómalas podem durar quase uma semana. E claro, as previsões ainda serão certamente ajustadas. Além disso, os meteorologistas informam que geadas anómalas de até menos 36 graus estão a aproximar-se da Rússia Central. E enquanto os russos lutam contra o mau tempo, alguns representantes do governo produzem teorias da conspiração absurdas, sugerindo que o mau tempo pode ser resultado do uso de armas climáticas contra a Rússia. É óbvio que um volume tão grande de precipitação não pode simplesmente cair de uma só vez. Isto foi feito para desviar os nossos recursos para a eliminação das consequências do mau tempo, diz o nosso interlocutor. Importa referir que não foi o único interlocutor a afirmar isto.
Entretanto, o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, exigiu uma melhor proteção para Moscovo devido às geadas anómalas. Sergei Semyonovich pediu aos militares sistemas adicionais de defesa antiaérea para proteger a capital. Eles prometeram fazer tudo o que fosse necessário. Sempre muito complicados. Esperamos que tudo corra bem, comentou uma fonte próxima do presidente da Câmara de Moscovo. Como podemos ver, a temperatura nos gabinetes do poder e nas cozinhas dos russos comuns continua consistentemente diferente. Só que agora isto já não é apenas uma metáfora sobre o fosso entre o povo e o poder, mas também, literalmente, sobre o facto de que a temperatura no gabinete do Sobyanin, por exemplo, e a de um russo comum são mesmo diferentes. Os problemas da Federação Russa não se limitaram a isso. Nem a toneladas mer. O fim da dinastia Kadyrov chegou. O Império está a desmoronar-se diante dos nossos olhos. Na Chechênia começou uma sangrenta disputa pelo poder. Hamza está às portas da morte e o seu príncipe herdeiro Adam ficou fora de jogo depois de um grave acidente de viação. O Kremlin, em pânico total, procura desesperadamente quem possa substituir o soldado de infantaria de Putin, enquanto a República mergulha num caos absoluto. O verdadeiro jogo dos tronos, à moda chechena, começou. Quem vai tomar o poder em Grozny? E por que é que procuram um sucessor com tanta pressa? Como é que a ditadura se está a desfazer? Vejam agora mesmo. O Day Week da Chechênia tem ouvi-lo-se. Em Grozny houve um acidente de viação sobre o qual foi proibido escrever em todos os meios de comunicação russos. A verdade está a ser escondida. Nem sequer houve comunicação sem notícia. Grande engarrafamento. Vem uma ambulância. E é por isso. E toda a gente tenta dar passagem. É este o respeito que têm pela ambulância. Mas de repente, algo não está a aguentar-se. Ao mesmo tempo, o serviço Yandex Trânsito não registrou nenhum corte ou engarrafamento sério nas ruas de Grozny. O hospital republicano foi encerrado. Adam Kadyrov, o filho mais novo e favorito do líder da Chechênia, esteve envolvido num acidente grave. Foi noticiado que o carro saiu da estrada e embateu na vedação. O cortejo, como de costume, seguia a alta velocidade, carro atrás de carro, quando de repente encontrou um obstáculo. Como resultado, os carros começaram a chocar uns contra os outros. Por isso recebemos informações de que há bastantes feridos, mas é precisamente por causa do Adam que há tanta confusão. O local onde o cortejo de Adam Kadyrov sofreu o acidente foi encerrado 3 dias depois. Os canais do Telegram também escrevem que o lutador de artes marciais mistas, Khamzat Chimaev, pode ter ficado ferido no acidente. Joe. Estou vivo, não morri, como provavelmente alguns gostariam. Estou em Abu Dhabi. No meio dos rumores, ele publicou uma foto a preto e branco com Adam e uma legenda em tom de consolo religioso. Enquanto acreditarmos, nada de mal nos acontecerá. O estado de saúde dos 3 seguranças também está a ser mantido em segredo. Um deles, presumivelmente Beslan Kaimov, sofreu lesões graves na medula espinhal, o que significa a possibilidade de paralisia permanente. Muito provavelmente, o Adam ia à frente. Uma testemunha do hospital contou que o Adam estava num estado absolutamente terrível. Era difícil reconhecê-lo. Foto do local do acimento. Nós não temos, mas os habitantes de Grozny viram colunas de fumo ao longe. Fontes afirmam que o Ministério do Interior da Chechênia classificou o incidente como uma tentativa de assassinato. Ao mesmo tempo, voos estranhos estão sendo registados. Voos médicos com uma aeronave de Chernobyl transportando um paciente. Meia hora depois, um jato particular chegou a Vnukovo, Ramzan Kadyrov. Ele também correu para Moscou. Isso posteriormente deu origem a muitos neus. O Ramadão é o 9º mês do calendário islâmico, observado por muçulmanos em todo o mundo como um período sagrado de jejum, oração, reflexão e comunidade. Kadyrov tentou negar o acidente do filho. Um vídeo do que parece ser um encontro recente entre Adam Kadyrov e as forças de segurança foi publicado em seu canal no Telegram. Lá, Adamko recebeu mais uma meira para serviços que visam aprimorar a segurança das usinas nucleares. Pelo contributo significativo e apoio à organização da proteção e garantia da segurança da central nuclear da Zaporizhia, é concedida a medalha de ouro pelos serviços prestados. Pela melhoria da segurança das centrais nucleares, o assistente da RPD, secretário do Conselho de Segurança, Adam Ramzanovich Kadyrov. Mas os metadados do fecheiro indicam que o vídeo foi criado um dia antes do acidente. Ou seja, isto não é uma refutação, mas sim uma conserva. Eu vou encontrar-te e vamos ver qual de nós é o diabo. O quê? O Ramzan Kadyrov tinha um sobrinho chamado Turpal Ali. Turpal Ali, com 13 anos, já conduzia um carro desde muito novo.
E em 2007 também sofreu um acidente de viação, ficou inválido e depois morreu. Quase 18 anos depois, a história repete-se. Vou-te dizer-te isto. Nós vamos destruir o Don. Aqueles shaitãs que existem hoje no território de Nassadon, por assim dizer, por trás da fita, e no próximo ano. Kadyrov ocupou o cargo de chefe da Chechênia desde 2007. Seu mandato como chefe está previsto para terminar em 2026. Se você se lembra, é como Kadyrov. Quando Ramzan chegou ao poder, os rumores em torno do acidente envolvendo seu filho Adam ganharam outro peso. O pai de Ramzan, Akhmat Kadyrov, foi assassinado em maio de 2004 devido a uma explosão no estádio em Grozny. Alguns anos depois, o irmão de Ramzan também morreu em circunstâncias misteriosas. Depois disso, o caminho para o poder ficou livre para o jovem Kadyrov. Em 2007, Putin nomeou-o oficialmente como chefe da Chechênia. Desde então, a república tornou-se um feudo pessoal da família, em troca de lealdade absoluta ao Kremlin e do papel de um regime tirânico e repressivo. Por que as autoridades da Chechênia ficaram tão assustadas e tentaram esconder o incidente? Talvez porque a república volta a assemelhar-se a um barril de pólvora e qualquer emergência possa tornar-se um detonador? O SSB fez um excelente trabalho ao garantir que a censura total e o medo reinem na Chechênia. Os moradores vivem em uma atmosfera de terror e ameaça constante há mais de 20 anos, onde comentários, curtidas ou mensagens em um grupo podem levar a sequestros, tortura e pedidos públicos de desculpas. No início de 2026, 93 pessoas do círculo de Ramzan Kadyrov já ocupavam cargos oficiais na República, ou possuir ativos significativos nela. São parentes e associados do chefe permanente da Chechênia. Será isto um acidente aleatório ou um sinal vindo de dentro da elite? Nós não estávamos lá, então que todos nós desapareçamos. A questão da sucessão do poder. Tendo como pano de fundo a grave doença de Ramzan Kadyrov, essa questão já estava no ar há algum tempo. E o nome de Adam Kadyrov é ouvido com cada vez mais frequência nessas conversas. Em Moscovo, nem todos estão entusiasmados com a ideia de uma sucessão hereditária da Chechênia para Adam, promovendo a figura de outro Adam, Delimkhanov. Delimkhanov não é muito apreciado na administração presidencial, mas é precisamente nele que os Siloviki apostam. As ligações do vice de Kadyrov para missões especiais com o crime e o submundo criminoso. Lá não há ninguém a temer. Pelo contrário, o nosso próprio homem resolve os problemas. O estado de saúde do filho de Kadyrov Jr. é atualmente desconhecido. Também não se sabe onde ele está agora. Aliás, a clínica em Grozny foi para onde Adam foi inicialmente encaminhado. Isso é motivo de grande orgulho. Ramzan Kadyrov foi construída a zero. O próprio Kadyrov garantia que lá trabalhavam os melhores médicos do mundo. Mas por algum motivo não confiou o seu filho a eles. Por alguma razão não lhes confiou o seu filho. Há informações de bastidores de que ele está num hospital em Moscovo, numa ala especial do edifício, onde os pacientes só são admitidos por ordem do Ministro da Saúde da Federação Russa ou da Câmara Municipal de Moscovo. Adam Kadyrov foi hospitalizado no 9º Corpo Cirúrgico do Hospital Botkin. As obras de renovação neste edifício terminaram há pouco tempo e ali realizam-se cirurgias de emergência. O estado do paciente é considerado grave. Neste acidente, há coincidências a mais, segredos a mais e tentativas demasiado nervosas de fingir que nada aconteceu. E o que é que vocês acham dos últimos acontecimentos? Deixem a vossa opinião nos comentários, deixem um gosto no vídeo e fiquem atentos ao principal. Ainda vem aí mais coisas interessantes.